Bem-vindas a mais um episódio do Mulheres UOL. Eu sou a Lu Catão, host dessa semana, e a minha missão aqui é anfitriar histórias de mulheres que inspiram outras mulheres, através das suas histórias de vida e de transformação. Se você está aqui nos assistindo pelo Spotify, já deixa seu like, começa a nos seguir. Se for ali pelo YouTube também, começa a seguir a gente, porque toda semana sai um episódio e algum deles com certeza vai impactar você. E o tema de hoje, o nosso bate-papo, ele tá para lá de especial. E é um bate-papo um pouco, às vezes, até mais profundo. Por que que eu falo isso? Nós vamos falar que trabalhar até o esgotamento não é produtividade. Isso é autodestruição. E nós precisamos falar sério sobre isso. E a minha convidada de hoje é uma pessoa que tem uma conexão muito forte, né? Nós duas, porque a gente tem uma história muito parecida para isso. E aí, o que levou a gente querer trabalhar e vir com esse tipo de tema para cá? Porque é justamente isso. Quantas vezes a gente procura alguma coisa que fale sobre esgotamento mental e a gente só consegue encontrar trauma, dores, pessoas falando de coisas assim, e não como superar isso. Então, a minha convidada, né, sem mais delongas aqui, é a Tati Delfis. Bem-vinda a mais um episódio do Mulheres UOL. Obrigada, Lu. Sempre um prazer estar aqui dentro da comunidade, trazendo conteúdo, estando com você num movimento tão bonito que é esse, que realmente acho que a gente precisa mirar para como a gente supera os desafios da vida, não ficar o tempo todo colocando foco no que está doendo, no que está sofrendo. Qual que é o aprendizado que a gente tira, né? E como você falou, a gente viveu histórias muito parecidas, em tempos diferentes, em lugares diferentes, empresas diferentes. Mas como se conectou, né? Como eles são parecidos e o que a gente aprendeu de tudo isso, acho que é o mais importante porque a gente vai trazer hoje. Né? E assim, a nossa história se conectou muito, porque são histórias de mulheres que vieram do corporativo, histórias de mulheres que estiveram em cargos de liderança, que tiveram grandes contas para poder cuidar e muita responsabilidade. E com certeza a nossa história é a mesma história de você que pode estar aí nos assistindo. Com certeza, coisas que nós passamos, muitas vezes outras pessoas acabam passando também. Então, esse bate-papo nosso é mais como uma forma de alerta, uma forma de como superar se você se encontra nesse momento, ou se você já passou por ele, ou se um dia pode passar, que a gente não deseja que ninguém passe, mas é muito mais para nesse sentido, tipo, não trabalhar apenas nas questões de traumas, de coisas negativas, mas naquilo que faça sentido para a gente ter uma mudança, para a gente ter um novo caminho, um novo olhar para isso, né? Como que a gente muda a lente? Muitas vezes a gente vê sempre tudo com a lente muito pesada, vamos ver como mais leveza e como superar tudo isso. E aí eu começo a te perguntar, Tati, né? Como eu falei aqui, que a questão de trabalhar até o esgotamento não é uma produtividade, é uma autodestruição. Como que a gente coloca esse nosso limite? Eu me lembro, Lu, isso deve ter cerca de 12 anos. Eu me lembro que de noite, às vezes, eu acordava o meu marido para ele atender o telefone, que era o cliente X, ou falava para ele: "Ai, as minhas planilhas estão abertas". E eu comecei a perceber que eu já não estava mais conseguindo dormir. O corpo, ele precisa dormir para fazer autorregulação, para você estar bem durante o dia. E eu era tão workaholic, eu trabalhava tanto, aquilo era tão grande na minha vida, a empresa ocupava um espaço tão gigantesco que eu brinco que ela ia comigo para cama. Então eu dormia, eu acordava pensando em trabalho, eu dormia pensando em trabalho, eu estava sempre executando tarefas. Eu recebia assim, ó, muitos feedbacks de coisas que eu fazia diferente na empresa, que eu tinha olhares diferentes, as pessoas vinham querer aprender comigo, mas porque eu estava o tempo todo focando naquilo. Aquilo era o meu objetivo de vida, aquilo era o meu propósito de vida. E aí, quando a gente entra nesse lugar em que é demais, em que extrapola, a gente começa a ficar doente. Então, você começa a perceber que você não dorme bem, que você começa a ficar ansiosa demais, porque o dia, amanhã, nem começou. Mas eu já estava à noite com o pensamento no cliente tal, na proposta tal, no trabalho tal que eu ia ter que entregar. Aquilo consumia o tempo todo, eu não conseguia me alimentar sem pensar no que vinha de desafio amanhã, ou naquela semana, ou que eu tinha que fechar, ou o número que eu tinha que fazer. Então era demais, extrapolava. Mas quem era a pessoa que tinha que identificar isso? Eu, que era a pessoa que estava dormindo. Dormindo em consciência, que é hoje o que eu gosto de trabalhar muito com as mulheres. Despertar da consciência, a gente começar a entender
A gente fala tanto de propósito, né? Ah, o propósito de vida, o propósito. Muitas vezes a gente nem pensa sobre o nosso propósito de vida, ele só tá lá, colocado em cima de uma empresa. Mas é esse teu propósito de vida? Se um dia isso não existir, o que fica? O que existe? Então, eu acho que são perguntas, respondendo a tua pergunta com uma pergunta. Eu acho que a pergunta que a gente precisa se fazer é: o que eu estou vivendo hoje é real? É verdadeiramente real? É verdadeiramente isso que é o propósito da minha vida? Porque muitas vezes a gente acha que é o propósito de vida, mas está colocado num lugar errado. Está colocado num lugar em que, se amanhã você sair desse ambiente, ele continua sem você. Ou seja, você não é importante. Não tanto quanto você acha que é. E aí entra no ego. E muitas vezes, se aquilo sair da tua vida, você também não vai morrer, como você acha que vai morrer, né? Às vezes a gente perde o chão, mas é pra gente entender que a gente tem outro caminho pra fazer. É que muitas vezes, eu pergunto isso para várias mulheres, tirando todos os papéis, tirando a tua profissão, tirando a tua graduação, todos os cursos que você fez, que você é casada, que você é mãe, quem sobra? Quem é a Tati? Quem é a Lu? Quando a Uhum. gente tira todas essas nossas armaduras que nós carregamos, que é muito fácil que a gente falar, principalmente quando a gente está num ambiente de trabalho, eu sou do cargo tal. Geralmente é isso. Ah, quem é a Tati? Ah, né, ela é analista, ela é líder, ela é isso e aquilo. Mas quem sou eu, a minha essência? E é aí que a gente se perde. É aí que a gente se perde a nossa identidade. Porque a gente se doa tanto e eu visto aquele papel que eu sou aquela líder, que eu sou aquela gerente, que eu faço aquilo, que eu esqueço das outras coisas de quem eu sou. E aí, quando eu esqueço das outras coisas de quem eu sou, a gente acaba adoecendo. Que foi o que aconteceu comigo, que foi o que aconteceu contigo também. E a gente adoece de um lugar onde nós entregamos muito, onde nós amamos muito o que nós fazemos, onde a gente é muito idealista nos projetos, é como se a gente tivesse o senso de dono. O senso de dono ele é muito forte, que a gente quer fazer tudo, a gente abraça tudo, e é aquilo que a gente estava falando, quanto mais as pessoas nos entregam, mais, pô, eles estão vendo que eu sou boa, então manda para cá É. que eu faço mais. Ego? É o ego, porque quanto mais eu faço, mais o meu ego vai falando, você sabe, você é poderosa. E aí, nesse ambiente, não existe os nossos sabotadores. Nesse ambiente, não existe a nossa Não. impostora. Porque a gente está tão inflada naquele ego de que nós podemos, de que nós somos as salvadoras do mundo corporativo, nós somos as salvadoras daquela equipe ou daquela empresa que seja, e a gente vai sobrecarregando. E a gente não vai vendo esses sinais de a gente ficar sobrecarregada. Quando que para ti isso tomou lugar de tipo, para, deixa eu pensar, se é que chegou a acontecer isso ou se só se deu conta disso depois, de se sentir cansada, de chegar num ponto assim, eu preciso olhar um pouco para mim. Como é que aconteceu isso? É. Comigo aconteceu da pior maneira possível. Então, eu falo que a vida já vinha há um bom tempo mostrando pra mim que tinha muita coisa que estava errada ali. Então, eu olhava pra gestão e não era uma gestão que me inspirava. É uma coisa que eu sempre falo para as minhas mentoradas. Olhe para sua gestão. É uma gestão que te inspira, te provoca a ser mais, não que te entrega. Isso que você está falando agora, né? Eles, muitas vezes, teu gestor, a tua gerente, vem lá com um monte de coisa para você fazer, porque, você é muito boa nisso. E aí eu realizava lá um budget do ano todo, eu fiz até junho. Julho eu recebi um bônus. Bônus, gratificação. E aquilo era vaidade. Ganhei. Encheu o teu ego. Encheu o teu ego. Mas eles não me inspiravam. Eu olhava para eles e eu não via líderes fortes, não via pessoas inspiradoras, pessoas que estavam fazendo seus papéis de um lugar que eu estava fazendo. Eu estava apaixonada pelo que eu estava fazendo. Eu idealizava aquilo. Outra outra bandeirinha que subiu muito forte para mim, as práticas da empresa, a cultura da empresa, o que ela mapeava para fora, para, enfim, redes sociais. Eu que estava lá dentro, eu olhava para aquilo, relatório de sustentabilidade, aquele outro, e olhava para aquilo e falava: eu não vejo isso aqui dentro. Mas aonde isso está acontecendo? Mas como isso está acontecendo? Como isso? Então, assim, coisas que eu acho. Começa a subir bandeiras, né? Primeira coisa que começou a subir foi isso. Líderes que inspiram. Eu acho que é muito importante a gente ter. Se você não tem, você está no lugar errado.
A Porque diferença de quem é chefe e de quem é líder. tem bastante líder que inspira no mundo corporativo. A gente pode, sim, e a gente merece ter esse tipo de liderança. Segunda coisa, as práticas da empresa, elas estão sendo executadas por uma obrigação, normas, legislação, ou porque a empresa verdadeiramente vive aquilo. É a cultura da empresa. Cultura da empresa. Qual é a cultura da empresa? E essa cultura, ela está alinhada com a minha cultura? Ela está alinhada com o que eu entendo que é necessário? Vou dar um exemplo. Tinha um gestor na empresa, era muito forte a questão da ética, e eu me lembro desse gestor, ele sempre explicava a ética como sendo algo que você pudesse falar para o seu pai, para sua mãe, para sua esposa, para sua família, sem problema nenhum, sem vergonha nenhuma. Mas era uma pessoa que, quando ele estava no horário pós-expediente, era uma pessoa que fazia coisas que eu duvido que ele teria coragem de contar para a mulher dele. Então, não existe eu ter ética dentro da empresa se a ética não faz parte de todo o modelo da minha vida. Não existe eu falar sobre ética para os meus funcionários, mas quando eles me veem no período fora da empresa, ou mesmo dentro da empresa, às vezes a gente vê Tem um coisas que não são comportamento éticas. totalmente errado. Então, tem alguma coisa estranha. Outra bandeirinha que levanta pra gente. Terceira bandeirinha que levantou pra mim, que essa eu falo foi a pior. Ela ficou pinando e me avisando que era: você tá ficando doente. Você tá ficando doente, você tá ficando doente. Eu percebia que eu tava ficando doente. Mas eu sempre tinha um projeto que eu precisava entregar antes. Então aconteceu, por exemplo, a questão de uma cirurgia muito séria que eu precisava fazer. Essa cirurgia foi aparecer para mim em maio de 2023. Eu precisava fazer aquela cirurgia, ela era muito séria. Eu falei: não, mas eu tenho tudo isso daqui de projeto para entregar, vou entregar. Aí foi, aí outubro eu tinha mais um tanto de projeto. Quando eu falei agora, outubro, eu falei: não, agora a minha saúde é importante. Mas já vinha na minha cabeça: cara, você tá cada vez mais doente. Você tá cada vez mais doente, você tá tendo que ir para uma cirurgia e a tua própria saúde está ficando em segundo lugar. Você tá sempre passando os projetos da empresa na frente, porque eu acho que ninguém vai dar conta. Porque eu não vou ter tempo de fazer um handover, passar para outras pessoas o que eu preciso executar aqui. Aquela sensação da gente ser insubstituível, que é um negócio que, quando a gente está trabalhando para a vida da gente, raramente a gente sente que a gente é insubstituível. Exatamente. A nossa sabotadora, quando é pra gente, ela fala: não, você não é nada. Quando você tá numa Você empresa. nem é bom o suficiente, então para com isso, desiste. Mas quando a gente tá trabalhando nesse lugar, assim, de expansão dentro do mundo corporativo, muitas vezes a gente se sente insubstituível. A verdade Muito. é essa. Lógico O que ego é. tá tão grande que você fala. E aí, A o que gente acha que nunca vai ser demitida. Nunca. E Até aí. porque a tua entrega é muito boa, o teu resultado é muito bom, então, assim, estão todos os fatores muito positivos. Como é que vai acontecer algo nesse sentido? E aí você imagina, uma pessoa que tinha que fazer um budget no ano todo, entreguei em junho, em julho eu recebi bonificação, gratificação pela minha entrega, em outubro eu entreguei mais metade do meu budget, então já estava 150% acima. Em novembro, aí a minha cirurgia é marcada para novembro, em novembro eu recebo a minha demissão. Mas aí como é que tu avisou a empresa dessa tua cirurgia? Como é que foi esse processo? Então, isso é outra coisa que foi muito sensacional. Eu não sei se você era uma pessoa. Isso, a gente faz, todo mundo, a gente tem essa confiança na empresa de um lugar em que é um casamento. Então, eu saía para fazer meus exames, tudo que eu precisava fazer a respeito daquela cirurgia, eu só notificava a minha gerente na época. Falava: eu preciso sair, preciso fazer esse exame, preciso fazer isso, aquilo. Mas eu repunha horas. Todo mundo repõe hora. Não existia marcação de ponto. Não sei se no teu caso tinha. No meu caso, não tinha. A gente Tu não apresentava atestado médico? Não. Inclusive, isso depois foi: mas você nunca apresentou atestado médico. Mas aí, é tão interessante, porque eu penso que, assim, se o teu gerente, o teu gestor, sabe que você está doente, que você vai fazer uma cirurgia de risco, e vem uma carta de demissão, aquilo não foi analisado antes? De verdade? Você sabe que o teu cliente, que o teu funcionário está saindo fazer? Daí não foi analisado? E eu me lembro que no dia que ela me deu a notícia, a minha cirurgia estava marcada, era uma cirurgia que eu tinha risco de morte, e aquilo doeu bastante, assim. Foi ali que eu vi que eu tinha passado todos os limites da minha vida. Foi naquele horário que foi dada a notícia da demissão que eu percebi que eu,
coloquei tudo aquilo em jogo. Eu coloquei a minha vida em jogo por uma empresa que não era o ponto principal. A minha vida era o ponto principal. Então, quando aquilo aconteceu, eu me senti como um descarte mesmo. A sensação era de lixo humano. Eu me lembro que eu fiquei tão desesperada, e eu escrevi para um gerente grande da empresa. Escrevi para ele: olha, pelo amor de Deus, eu estou indo para uma cirurgia de risco. Eu nem estava pensando em salário, cargo, nada disso. Eu falei: eu estou indo para uma cirurgia de risco e eu preciso que vocês mantenham o meu plano de saúde, porque eu preciso fazer essa cirurgia. Eu preciso que vocês mantenham o meu seguro funeral, porque eu acho que eu vou precisar. Eu não acho que eu vou sair viva e eu realmente não tinha. Foi engraçado que eu fui colocando tudo para depois da vida pessoal para depois da cirurgia, mas tudo que era do trabalho para antes, porque eu achava que eu não ia voltar daquela cirurgia. Eu tinha a noção que não ia dar. Agora, conscientemente, quem faz essa escolha? Né? Que eu acho que é o ponto master hoje do que a gente quer trazer dentro dessa nossa fala. Quantas escolhas conscientes a gente está fazendo? Se eu tivesse que dizer para você escolher entre a empresa que você está trabalhando hoje, teu serviço, teu trabalho ou a tua vida, qual você escolheria? Se tu pega uma pergunta dessa no momento que tu tá extremamente enraizada, apaixonada e se entregando, tu não consegue nem ter uma outra opção de resposta a não ser do lado profissional. Exatamente. Porque é tão forte aquilo lá que às vezes tu esquece todo o teu lado pessoal, de filho, tuas metas de vida, porque a tua entrega é aquilo ali, a tua paixão é aquilo ali. É. E uma coisa, quando você fala assim, né? A gente fala de empresas, mas são pessoas que estão lá dentro. Então, assim, as pessoas que gerenciam você, as pessoas que são teus parceiros, as pessoas que estão acima de você, eles sabem o que está acontecendo. Aquele chefe, quando eu escrevi aquilo para ele, eu não recebi nenhuma resposta dele. Nada, Nada. offline. Eu deixei o meu celular pessoal, falei: olha, se você achar que a gente pode encontrar uma maneira mais humana de resolver isso, usei essa palavra. Não recebi um retorno. Então, eu fico pensando, depois eles. E eu tinha avisado a minha gerente quando ela marcou uma reunião. Eu falei para ela: olha, eu dei entrada na minha cirurgia. Eu preciso notificar a empresa por e-mail? Não, não precisa. Ela falou para mim: não precisa, eu já estou sabendo, eu vou passar para os outros. Então, sabe, eu fico pensando, a gente vai se apegar às vezes em atestado, teu chefe sabe que você está saindo para resolver problemas de saúde, o teu chefe disse para você, não, não precisa, daí depois, não, mas você nunca notificou a gente. Lu, você acredita que eu fui fazer 2 asos demissionais? Eu acho que Quê? eu não conheço ninguém na vida que fez 2 asos demissionais. Porque eu fui fazer Nem pode. eu fui fazer o primeiro aso, o médico, que era um terceirizado, olhou e falou: não, você está doente, você vai fazer uma cirurgia. Eu preciso entender o que fazer aqui, porque eu não sei o que fazer com você. Não pode demitir. Aí eles cancelaram. A empresa me ligou, falou: olha, você vai para casa e tal, a gente vai entender como que vai ser feito, porque o médico da terceirizada não quis assinar. E aí depois ligaram e falaram: não, pode voltar lá, que agora ele vai fazer. Aí eu voltei. Foi tão engraçado. Eu voltei lá, o médico falou assim para mim: não, agora eu conversei com o pessoal de São Paulo, a tua doença não é ocupacional. Eu falei: não, não é. Aí ele falou: e ela não gera estabilidade. Eu falei: não, também não. Eu falei: mas não é sobre isso. É sobre estar doente, exatamente, quando eu estou assinando um ASO. Não é sobre ser ocupacional e nem sobre gerar estabilidade. E aí o tema que eu quero trazer também, aproveitar que a gente entrou nisso, é, se a gente for a gente está olhando de novo, né? Aquilo que eu falei. A gente está pensando em cumprir normas legislativas ou a gente está pensando em construir empresas humanas? Aí é que tá, Tati. Tu trouxe uma fala agora que tu falou, a empresa é feita de pessoas. Realmente, ela é feita de pessoas. Mas existia uma frase dentro da minha empresa que era muito forte. E eu era contra, mas depois eu vi que ela fazia muito sentido. As pessoas são números. Isso é muito pesado. As pessoas são números. Enquanto elas estão entregando, enquanto elas estão sendo produtivas, saudáveis dentro da empresa, elas estão aqui. A partir do momento que a sua entrega não é a mesma, que você começou a adoecer, ou que você não está tendo aquele resultado que a empresa esperava de você, sem ela querer te ajudar, descarte. Você é jogado fora. Então, assim, para mudar essa mentalidade, aonde que é a raiz para poder mudar ela? É na base da liderança.
Para a gente conseguir construir empresas que tenham uma segurança psicológica, porque tudo isso, independente da doença que passe, é uma segurança psicológica que precisa existir dentro da empresa. Com E a certeza. base da mudança dessa mentalidade fica nos líderes. Se os líderes têm. Porque essa frase que eu escutava, as pessoas são números, vinha de um líder. Aham. Então, se um líder tem esse tipo de cultura dentro dele, de passar isso para os outros, e era muito natural falar isso para outras pessoas, como é que vai mudar a realidade? Não muda. Foi tão interessante quando eu fui demitida, a maioria das pessoas não sabia que eu estava doente, né? E aí elas falaram: não, mas tenta falar com o fulano, com o ciclano. Gente, vocês não estão entendendo, todo mundo sabe. Eles demitiram sabendo que eu estava indo para uma cirurgia de risco, de morte, e tá tudo bem, eu pedi ajuda, eu já pedi ajuda. Essas bandeirinhas que vocês estão me falando para levantar, eu já levantei todas. E aí as Todas pessoas, foram negadas. todas foram negadas ou um, um offline, né, completo. Mas assim, foi muito interessante que daí as pessoas, quando eu falava isso, as pessoas falam: "Ah, mas você vê, né? É uma empresa". Aí eu falava: "Gente, é uma empresa, mas assim, empresa não é uma inteligência artificial que dá os comandos, não é um sistema operacional, uma máquina que dá comando. São pessoas com caneta na mão, com decisão, que se uma delas levantar a mão e falar: opa, aqui eu acho que a gente precisa pensar um pouco mais, o que a gente está falando que a gente está construindo é diferente, ou não é, né? O que a gente quer como futuro e sociedade, ou sempre a gente vai precisar de leis, sempre a gente vai precisar de legislações, sempre a gente vai precisar de normas para garantir que a humanidade, que o ser Humano. humano seja exercido. Eu Que é tenho. o que está acontecendo agora. Tá vendo Exatamente. a NR1, que é obrigada as empresas olharem para isso de uma forma mais empática, mais humanizada. Por que que precisa existir a lei? Porque as pessoas não estão nem aí. Simplesmente você tem que ir lá, cumprir o seu papel, que você tem um contrato, tem que cumprir a obrigação. Agora, se você vai adoecer, se vai acontecer alguma coisa, a empresa ela não está nem aí. Então veio uma legislação para poder, mais uma vez, as empresas não serem o quê? Multadas. Não que elas querem ser humanizadas. E aí tu fala de inteligência artificial? Se as pessoas tratassem as outras pessoas como uma inteligência artificial, falando de forma clara, a inteligência não entendeu o seu comando, você fala de novo e você fala de novo, até aquela comunicação ficar extremamente clara. Quantas vezes antes de um processo demissional você foi chamada para um feedback de algo que estava acontecendo? Eu até hoje não sei porque eu fui demitida. Você sabe por que você foi? Também não. Pois é. No meu caso, eu tive burnout. E eu não conseguia entender o que estava acontecendo, porque eu fazia demais, eu entregava muito, eu era muito idealista, eu amava demais aquilo que eu fazia. E geralmente as pessoas que têm burnout são as pessoas que são as primeiras a chegar, as últimas a saírem. São as pessoas que mais entregam, que trabalham no final de semana, que tipo tem demanda, manda mais demanda, e aí fica muito aqui, se vai para uma somatória de demanda versus recursos, eu tinha demanda de mais e recursos de menos. E aí quando eu fui desligada da empresa antes desse processo todo acontecer, eu tive um episódio de burnout, tive alguns, mas um deles foi muito avassalador, né? Eu vinha no processo de não dormir mais, porque isso é um dos sintomas que acaba acontecendo, e eu não entendia por que que eu não conseguia dormir. E eu passei por um mês nesse processo sem conseguir dormir, trabalhando virada. A minha única preocupação era conseguir estar um pouco mentalmente saudável para dar conta da demanda do dia, e a hora que terminasse o expediente, tipo, vai lá e tenta se reerguer de novo. Até que chegou um dia, cara, essa história, para mim, ela é muito pesada. Eu procurei tantos recursos para ficar bem, mas tantos recursos porque eu queria ficar bem. Eu não queria me sentir incapaz como eu estava me sentindo. E sem poder conversar com ninguém dentro da empresa, porque geralmente nós procuramos ajuda fora de psiquiatras, psicólogos, terapeutas, e não procuramos ajuda nenhuma dentro da empresa, que foi no meu caso. E aí eu procurei tudo quanto é ajuda que eu podia. Aí eu fui para uma terapia multidimensional. E aquela terapia multidimensional ela mexeu tanto, tanto, tanto comigo. E no outro dia eu não consegui trabalhar. Eu não consegui nem falar porque que eu não ia trabalhar. Eu estava muito mal, mas muito mal. É um estado assim de chorar até a tua última lágrima. E aí eu peguei o carro e saí. Eu saí, era um dia de chuva, nublado, eu saí e
fui andar na beira-mar, tem uma beira-mar aqui, comecei a andar na beira-mar de um lado para o outro, eu olhava para as pessoas e todo mundo parecia normal, as pessoas pareciam felizes, conversavam e eu colocava na minha cabeça, o que está acontecendo comigo? Eu não consigo mais controlar meus pensamentos, eu não consigo mais entender o que está acontecendo comigo. E aí, enfim, né, nesse processo todo, fui depois fazer outras coisas para tentar melhorar, e o meu único pensamento naquele momento é que eu não queria mais estar aqui. Eu não queria, se eu não dava conta de controlar meus pensamentos, para que eu ainda existia? É muito louco, porque parece que tu entra assim num pensamento que vai te destruindo até não poder mais. E aí eu fui levada, né, voltei a trabalhar no outro dia, fui levada para um psiquiatra, que eu entrei num estado, tipo, foi uma crise muito forte. E aí o psiquiatra me deu um atestado de 15 dias. Até então, eu era que nem tu, toda vez que eu ia no médico, eu pagava com horas. Um funcionário que Eu é, vou te né, que falar é que eu bom, não conheço ninguém diferente disso que no mercado paga corporativo. paga com horas, não com atestado, né. Isso. Então eu pagava com horas, eu tinha poucos atestados, não queria entregar atestado. Se eu fazia banco de horas era para tipo, não quero folgar depois, eu quero, enfim, né, preciso no caso que eu precisar. Isso é até um ponto de alerta. A Muito. gente precisa parar de ter vergonha de pegar atestado. A verdade é Exato. essa. Você pode ir lá depois fazer, colocar sua hora de novo. Precisa pegar A gente atestado. tem vergonha da ICID que pode vir no atestado. Eu É, tinha isso. Na hora que o psiquiatra me deu um atestado de 15 dias e colocou ali o quadro que era, eu fiquei com vergonha de entregar aquilo na empresa. Eu doente, preocupada com o que iam pensar, o julgamento, a julgamento. questão do pertencimento. Como é que eu não vou mais pertencer àquele ambiente? E aí eu ganhei 5 dias a mais do meu chefe. Não, pode pegar 5 dias a mais do teu atestado, mais férias. Assim, gente, né, tá me dando 5 dias a mais. Esses 5 dias a mais que eu ganhei, e depois eu voltei a trabalhar depois de um mês, eu ganhei 5 meses de total isolamento dele. Ele não falou comigo por 5 meses depois que eu voltei. A relação era péssima, era horrível. Não tinha feedback, não tinha relacionamento, até o ponto de eu chegar e, tipo, chamar para uma conversa difícil e falar tudo o que estava acontecendo. Assim, poxa, se eu não tenho ninguém mais para procurar aqui dentro, eu vou procurar ele e vou falar. E a maneira como a gente é interpretada, isso pega uma pessoa que está num cargo de liderança, que está há mais de 15 anos, que tem todo um relacionamento, que era considerado um pilar da empresa, passar por uma situação dessa. Imagina, então, um colaborador que tem muito menos recursos do que isso. E Uhum. aí, depois disso, né, alinhamos que eu não conseguia mais estar lá, que eu não conseguia me sentir mais pertencente àquele ambiente, mas que eu ia ajeitar a casa toda antes de sair. Minha preocupação sempre foi em deixar a casa pronta, todos os procedimentos, todos os processos, tudo que precisava. Só que no meio disso, antes de eu finalizar tudo isso, foi muito. Não vamos voltar, né, né, a gente não quer ir para esse momento de traumas, não é esse o nosso objetivo aqui, mas essa questão de se sentir descartado de uma Uhum. hora para outra é o pior sentimento que um ser humano pode ter. Ainda mais um ser humano que se dedicou tanto, que entregou a vida, que a sua identidade era aquele trabalho ali, né? O seu propósito de Exatamente. vida era aquilo ali. E a sensação do descarte, ela não é só do momento. A sessão de descarte, ela te leva por muito tempo depois daquilo lá, que tu começa a se questionar. Eu não sou boa o suficiente? O que eu fiz para a pessoa querer fazer isso? Porque a justificativa que vem, ela é muito rasa. E aí você não consegue entender o porquê que te levou àquele lugar lá. E aí você já está doente, está debilitada mentalmente, vem uma demissão que você não entende naquele momento porque em vez da pessoa chegar, opa, senta aqui, vamos conversar. Você está precisando de Deixa eu alguma te dar coisa um a mais? feedback, né? É aquilo que a gente estava falando agora. Conversas difíceis precisam acontecer. É uma coisa que eu vejo nitidamente que não acontecia também ó, No- no E ambiente a de tua trabalho. empresa era uma multinacional. Mas precisa acontecer, Lu. Não, Os assim, se a líderes. multinacional não tem, imagina uma Exato. empresa Uma nacional. nacional. Mas é a grande mentalidade que a gente precisa começar a construir como ser humano. A gente precisa, como funcionário, como trabalhador, colaborador, começar a exigir que existam esses lugares em que os nossos líderes, os cargos gerenciais, sejam cada vez mais treinados e fomentados a buscar o seu próprio treinamento para liderar equipes. Liderar equipes é sobre ter conversas difíceis. Para mim é muito insano pensar como você está dizendo, e aconteceu exatamente isso comigo. Num dia eu era alguém
sensacional. Funcionário do mês, batendo Funcionária meta. do mês, ganhei bônus. O meu chefe disse que eu era coringa, uma peça coringa, que eu não podia sair, que se um dia eu fosse querer ir para outra equipe, tinha que treinar uma pessoa antes. Veja, quando a pessoa fala isso para você, eu coloquei todas as coisas da empresa antes, minha saúde ficou para depois, deixei a minha cirurgia para o final do ano. Você fez a mesma coisa. Não, tudo que é da empresa antes. O meu vem depois. Óbvio que a hora que vem um processo de demissão, porque uma empresa não vai querer ficar com um funcionário doente. A gente precisa começar a ter essa clareza. Pode dizer lá, somos uma empresa humana. Gente, 10%, 5% talvez, vai ter esse real conceito de ser humana, né? A empresa. O resto, demissão. Só que a gente também não pode, Tati, demonizar as empresas nesse Não, sentido, porque existe 50% da minha responsabilidade de olhar e entender os meus limites, onde eu estou errando, é onde eu tenho que parar, perfeito, e os outros 50% da empresa. E eu não perfeito. via a responsabilidade da empresa. Para mim, eu tinha 100% de responsabilidade de ter ficado doente, porque eu tinha demanda demais e recursos de menos. Então, eu precisava fazer, que nem se fala, né, um limão com uma limonada. Eu concordo, Lu, mas ao mesmo tempo, em algum lugar da nossa mentalidade, houve uma ruptura do verdadeiro sentido da nossa vida. Em algum. Eu concordo com você que 50% é da empresa e 50% é nosso. Mas muitas vezes os nossos 50% tá no automático. A gente está colocando a manifestação da nossa vida como razão da empresa existir, não razão da nossa vida existir. Por que você deixou a tua saúde por último? Por que eu deixei minha saúde por último? Porque a minha razão era trabalhar naquela empresa. Exatamente. Meu propósito de vida. Mas é isso que a gente precisa começar. Essa nova lei que vai entrar agora 1º de maio, ela traz essa expectativa da gente de que a gente traga mais organização mental para dentro das empresas. Mas também é de um lugar de escolha individual, percebe? Se a empresa realmente vai trazer essa norma, que agora vai ser regulamento, que é uma NR1, que vai precisar ter esse tipo de desenvolvimento dentro da empresa, que uso eu faço disso? Porque a gente precisa começar a mudar a nossa mentalidade. Para quem ainda tem um posicionamento, você pode amar o seu trabalho, você pode sentir que isso realmente é uma manifestação plena de vida para você, mas não pode ser mais importante que a sua vida. Toda vez que o trabalho passa a área dele, ele supera e abrange outras áreas, áreas da família, área de lazer. Quem tem que fazer isso é o funcionário. A gente precisa ser a pessoa que é o líder da própria vida. A gente precisa dizer: aqui não, A aqui é gente se minha vida. tornar o nosso primeiro projeto. A gente se tornar o nosso Porque primeiro quando a gente projeto. entra para um cargo de liderança ou um cargo que você tenha mais responsabilidades, a tua intenção é conseguir dar conta de toda a demanda, é gerenciar outras pessoas, é fazer equipes de alta performance, sempre é o outro, não é você. E quando a gente para e pensa, eu preciso ser o meu primeiro projeto está o quê? Cuidar da minha mente, do meu corpo e do meu espírito. Isso. Eu estou ok, eu aprendi, eu sei os meus valores, eu sei quais são os meus limites. Aí eu consigo gerenciar e liderar outras pessoas e também conhecer quais são os limites delas. Uhum. Porque, do contrário, a gente está criando muitos líderes que são líderes como se a gente tivesse um líder anti-burnout, que eles o ego mexe muito nessa questão da liderança, de a gente querer receber muito trabalho, me passa a demanda, passa que eu dou conta, quanto mais eu dou conta, mais créditos eu vou recebendo. Então, poxa, se eu dou conta, se eu consigo fazer isso, a minha equipe também vai conseguir fazer. E a gente começa a cobrar demais e dar poucos recursos para essas pessoas e as pessoas começam a adoecer. Quantas empresas a gente vê que as pessoas trabalham com caixinha de remédio em cima da mesa e as pessoas estão normalizando isso? É normal Abre a hoje. gaveta. Eu era uma pessoa, abri minha gaveta, tinha remédio para isso, para aquilo, porque toda hora eu queria estar tampando os sinais que o meu corpo demonstrava, porque eu não queria olhar e parar. Não, eu estou doente, eu tenho que cuidar de mim. Não, porque eu tenho outras coisas, eu tenho meta para entregar, eu tenho gente para poder gerenciar. Era sempre o outro. E era sempre depois. É isso que eu tô dizendo. Se Sim. a gente analisar, a gente sempre se coloca para depois. É como se você sempre colocasse a prioridade da sua vida sendo o teu trabalho. E aí que eu, voltando naquela primeira fala que a gente teve dos alertas, esse talvez seja o maior alerta para a gente ter na vida da gente. Qualquer pessoa que está escutando a gente aqui hoje. O maior alerta é exatamente esse.
qual é o teu sentido de estar viva hoje? Se a resposta for unicamente trabalho, tá vazio. Não só, e aí, não só por conta da empresa, mas porque você está colocando uma visão muito grande do quanto aquilo tem direito de existir na sua vida, E quanto você está vazio e nas outras áreas da sua vida. para estar só colocando, colaborando aquilo. Então é uma busca individual também, ela é uma busca coletiva de sociedade, a gente tem um número crescente em casos de ansiedade, depressão, burnout. Burnout Brasil é o segundo em diagnósticos. Imagine quantos não diagnosticados a gente tem. Eu conheço muitas pessoas. E é muito interessante, porque quando eu saí da empresa, muitas pessoas me escreveram e muitas pessoas falaram para mim: Nossa, estou me sentindo muito mal. Eu tô sentindo que eu tô ficando doente. As coisas que eu falava assim, hoje em dia eu dou risada, né? Mas eu falava: pega testado, avisa o teu chefe, formaliza por e-mail, mesmo que ele diga que não precisa, formaliza por e-mail. Vai procurar um médico, vai cuidar, coloca você em primeiro lugar. Então são. E aí acho que a gente pode também trazer um pouco mais disso, né? Como a gente se encontrou, porque naquele momento, tenho certeza que você escutou que você estava sendo demitida, assim como eu me lembro que o chão abriu. É um luto que a gente vive, é um processo de luto que tu não consegue entender o porquê. É como se cortasse um cordão umbilical com força, sabe? É. Sem um processo tipo que nem o bebê nasce, ele bonito, Tem daquele. gentileza. Arrancasse mesmo. Então, assim, ele é muito profundo aquilo ali. E aí o chão se abre e tô perdida. Tô Eu tô perdida. sem a minha identidade, porque a minha identidade até então era o trabalho. Somente o Somente trabalho. aquilo lá. E aí tu entra no processo, quem eu sou, o que que eu vou fazer, no que eu sou boa. Será que eu não fui sempre uma farsa? Será que eu não tive sempre sorte de estar lá? É. Será que realmente eu sempre dei conta de fazer tudo o que eu fiz? É como se tu tivesse que escrever tudo aquilo que realmente tu era boa para te poder lembrar e visualizar todos os teus méritos. E aí a gente fica também num looping infinito de perguntas que não tem resposta e não vão ter. Que é, o que eu fiz de errado? O que eu não vi Por que 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 estava eu adoeci e acontecendo? não olhei para mim? Por que eu não me priorizei? Por que eu não olhei para minha saúde? Por que eu não Por olhei que que para eu não mim? saí antes? Por que eu não saí antes? Que eu já estava vendo que eu estava doente? Por que eu continuei? Você já via que o ambiente era doente. O ambiente É estava que nem você tá num doente, relacionamento tóxico, ruim e quer e continuar. quer continuar casada. E aí, teu marido terminou um relacionamento e tu quer continuar, Quer continuar casada com quer ele. voltar. É uma Cara, loucura. Então, é nesse lugar, assim, eu me lembro que quando isso aconteceu, a primeira semana, eu lembro que eu pensava assim, eu preciso fazer essa cirurgia, não interessa o que aconteça, eu preciso ir para essa cirurgia, eu preciso me curar, porque depois disso algo vai acontecer. Então, eu me lembro que eu fiquei muito num lugar de vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, tem alguma coisa maior, algo precisa acontecer, realmente algo precisa mudar. E aí, eu gosto de falar, hoje olhando para trás, né? Infelizmente, os aprendizados mais doloridos trazem, né? A gente ganha deles grandes lições de vida. são presentes que a São vida vai dando que a presentes. gente não entende no momento. Porque fica uma confusão. Mas eu me lembro que o que eu mais pensava no meio daquela turbulência, no meio daquela confusão mental, não era o que eu vou fazer agora, era vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, de alguma maneira a cirurgia vai acontecer, e a cirurgia foi desmarcada, foi remarcada, foi um inferno, porque daí o médico não queria me operar, porque daí, se você não tiver plano de saúde por mais 6 meses, se der um BO nessa Eles te cirurgia. deixaram com plano de saúde, pô? Aí eu fiquei mais 2 meses com o plano de saúde, e depois eu paguei o plano por mim, porque senão o médico não ia me operar. Eu precisava ter o plano por 6 meses, porque podia ter que repetir. Então, mas era sempre desse lugar, sabe, Lu? Isso eu sou muito grata que aconteceu na minha vida, de ter perdido esse chão, para entender que eu sou o projeto da minha vida, eu sou a pessoa mais importante para minha vida, eu sou a pessoa que nasceu comigo e que vai morrer comigo. Lá no começo, lá no final, vou estar eu. Tu Isso eu começou a tenho. se colocar na sua agenda E eu comecei a como entender prioridade. exatamente. Minha saúde é importante, minha família é importante, lugares que eu precisava realmente ter um olhar e essa fé de acreditar, sabe? Acho que ali eu comecei a desenvolver muito da minha confiança para fora, porque
Antes eu tinha muita confiança de mim, do que eu era capaz de fazer, do que. Então, assim, não era um lugar de dúvida, mas eu tinha dúvida da confiança de fora. Como o ambiente reage? O que que eu faço nesse ambiente agora? Como eu uso isso? Como que eu uso todas as minhas capacidades para esse ambiente? Se eu pudesse deixar para quem está nos assistindo sobre isso, se priorize, se coloque sempre em primeiro lugar, se coloque como seu projeto de vida, porque quando a gente se deixa para depois e quando acontece algo como isso, e quando você adoece, principalmente quando você tem um burnout, uma depressão, um quadro de ansiedade muito crônico, muitas vezes eu ia procurar no Google o que fazer para melhorar. O Google não tem resposta. Psiquiatra não tem resposta. Então, é um processo de você com você mesmo. Ele vai te dar medicação para anestesiar e você, pelo menos, conseguir manter o equilíbrio, não a harmonia. O equilíbrio mental. Eu costumo dizer que é pra gente não cavar o fundo do poço. Porque às vezes você cai no fundo do poço E ainda tem e pessoas que continua escolhem. Exato. cavando. Em vez de escolher pegar a cordinha, né? E aí tu descobre que o inferno tem subsolo. E aí vai. Exatamente. Então a pessoa. Então, às vezes, o que é necessário agora? Muitas vezes, quando tá nesse conflito, nessa dor toda, nessa confusão mental, a gente precisa começar a pensar pequeno, sem ter medo de pensar pequeno. O que eu preciso resolver hoje? Microações. O que eu preciso fazer hoje? O que eu preciso estabelecer hoje? E disso a gente vai construindo maior. Disso a gente vai construindo mais. Disso a gente vai deixando a vida fluir. Porque foi a própria vida que te acordou. Foi a própria. A certeza que eu tenho é que se eu não tivesse saído de lá, mesmo que contra a minha vontade, talvez eu não estaria viva hoje. Eu tenho É, essa noção que eu estava são tão freios doente. que a vida nos dá para a gente, muitas vezes, recalcular essa rota. Recalcular Exatamente. nossos propósitos, qual é a nossa missão, olhar com um olhar, às vezes, um pouco mais zoom out, de tipo, a gente está tão limitada aqui, tão no cabresto, né? Olhar de fora que existem tantas outras possibilidades, e não só possibilidades, mas possibilidades de viver com qualidade de vida e não se desesperar, porque, assim, a gente vai ficar tudo bem. Tem como ficar tudo bem. É que naquele Tem. momento a gente acha que não tem. Naquele momento tu acha que tu tá tão no fundo do poço, que assim, como que eu vou sair daqui? Aí por que que vem tantos quadros de cada vez mais suicídios, de pessoas querendo, tipo, não tenho mais propósito nenhum de viver? Porque acabam não enxergando, não tendo, de repente, tipo, redes de apoio. A rede de apoio, ela faz, né, é o apoio que realmente a gente precisa, mas além disso, a gente também tem um pouco de força de vontade. Mesmo sem vontade, a gente tem que ir fazer uma atividade física, ter algum hobby, ir para escrita, leituras, assistir podcast, meditações. Então, assim, tudo isso é um conjunto de coisas que vão nos auxiliando para poder sair. E não é papo de coach, de mentor, não, gente, real. É. E isso realmente é o que faz conseguir sair daquele processo, é entender. Eu lembro dos livros que eu li naquele momento que eu estava, e todos os livros é o que traz. A atenção para o presente, é o poder do agora. Eu precisava toda hora lembrar e trazer a minha mente para o agora. Se eu estou no agora, tá tudo bem. O agora eu consigo controlar. Você me lembrou de um papo que eu tive com um coach lá em 2010, isso faz muito tempo. Eu tinha um coach e foi muito bacana, assim, aquele período. E naquela época ele me falou uma coisa que eu gravei pra minha vida, mas eu demorei pra entender. Às vezes a gente grava, escuta, mas demora pra entender. Ele falou assim pra mim: Tatiana, não tem nada que você se dedique 24 horas do dia e que você não tenha sucesso. Não existe. Não tem como você ter um tema que você vai olhar 24 horas do seu dia, vai colocar energia, esforço, dedicação e consciência e não dê certo. Aquilo não flua, aquilo não funcione. Só que eu passei mais 13 anos colocando o foco no trabalho. Só no trabalho. E aí, óbvio, eu adoeci por causa daquilo, porque outras áreas da minha vida estavam pedindo atenção e eu não estava dando, eu estava deixando as E coisas quando a gente piorarem. adoece, afeta todas as outras áreas da vida também. Exatamente. E aí, quando tudo isso aconteceu, para mim foi um chamado da vida de eu entender o quanto eu quero estar viva. Eu quero estar viva. Eu não quero passar agora. Para mim foi muito triste fazer aquela cirurgia de um lugar que eu tinha certeza que eu não ia mais estar aqui. E ali eu entendi o real valor da minha vida e como eu queria estar viva. E aí eu comecei a colocar foco nisso, em querer estar viva. O que hoje me motiva a estar viva? Não tem nada que você dedique 24 horas do seu tempo que você não vai ter sucesso. Se você colocar foco, e por isso o autoconhecimento é tão importante.
Por isso esse mergulho interno é tão importante, porque se você dedicar horas para isso, vai acontecer. Não tem como não Por acontecer. que que a gente tinha sucesso na carreira? Porque a gente dedicava total Horas. atenção e energia para aquilo lá durante muitos anos. Exato. Não pra gente. Não pra gente. E aí tem uma coisa que eu acho muito bonita, Lu. A palavra disciplina, né? Você foi falando dessa organização que a pessoa precisa fazer, desse movimento. Então, se você está vivendo um movimento turbulento desse, disciplina. E aí, se a gente vai na etimologia da palavra disciplina, você sabe o que ela significa? Discípulo de si. Então, olha como disciplina fala também sobre esse mergulho interno que a gente tem que ter. A gente fala hoje muito de espiritualidade, da gente, né, ter essa fé no universo, em Deus, essa autoconfiança de que algo maior está regendo, mas o que está acima está abaixo também. Eu também preciso fazer esse mesmo aprofundamento que eu quero fazer para cima, eu preciso fazer para dentro. Então, disciplina, discípulo de si, é quando você dedica horas para entender quem que tá aqui dentro. O que que esse ser que está habitando esse corpo, o que que ele quer fazer nessa vida? Um monte de gente fala para mim: "Ah, eu tô triste no meu trabalho, eu não sei mais o que fazer, eu tô ficando doente". Eu falo para todo mundo: "Sai daí". A pessoa fala para mim: "Como assim sai daí?". Sai daí. E aí tem até uma pesquisa que saiu, né, que o Brasil atingiu o maior número de afastamentos por transtornos mentais, incluindo quadros de depressão, ansiedade, burnout, nos últimos 10 anos. Imagina como que a gente não vai estar daqui a 5 anos. Que aí também tem um outro número que fala que em 2030, a cada 10 pessoas, 7 vão sofrer algum tipo de um quadro de ansiedade ou de depressão. E muito envolvido a questão de trabalho, porque o ambiente psicológico ele precisa ser trabalhado. Se as pessoas não olharem a normativa não só como uma questão de multa para a empresa não receber, mas sim de uma mudança de cultura, né? De Sim, realmente de trazer as pessoas para dentro, de olhar para o indivíduo como um ser humano e não como apenas um fazer humano, porque o fazer humano eu apenas estou fazendo, estou sobrevivendo. Se eu sou um ser humano, eu estou olhando para mim com as minhas individualidades e sabendo quais são os meus limites para me respeitar. E com isso, a nossa entrega começa sendo muito maior. E se a gente for olhar para o quadro das mulheres, esse número aumenta muito mais. Porque as mulheres, além de se cobrarem mais, elas também têm uma tarefa de casa, tem a tarefa dos filhos e tem a tarefa do trabalho, e ainda por cima são menos recompensadas financeiramente por tudo isso. é. E isso também é um dos sintomas que leva para esses quadros de ansiedade, de burnout, de depressão, por não se sentirem que elas são autossuficientes em todas as áreas. E suficientemente boas até, né, eu diria. As mulheres têm muito essa a nossa autocobrança, ela é muito maior do que a gente vê sendo expressada no ambiente, no universo masculino, né? No ambiente masculino nós duas estávamos e a gente era boa de fazer essas cobranças também. Mas o universo masculino talvez ele se cobra, mas não tanto como a gente. A gente quer vestir realmente a roupa da Mulher Maravilha, a gente quer ser a que dá conta de tudo, a que faz tudo. Então, quanto disso hoje é importante para você, né? Quanto disso você fomenta na sua vida? Quanto você realmente está vivendo? É uma pergunta que eu costumo fazer para as pessoas que vêm para atendimento comigo. Quanto você está vivendo? O que você quer da vida? Para que você está vivo? Que foi uma pergunta que eu me fiz. E foi a pergunta que me manteve viva, eu tenho certeza. Eu entendi que eu precisava prestar atenção no porquê eu estava viva. Por que eu estava escolhendo a vida, não a morte? É E uma às vezes a gente escolhe a morte em silêncio sem saber que a gente está escolhendo. inconscientemente, porque você está vendo que você está ficando cada dia mais doente, você está deixando aquilo acontecer. É como se a vida tivesse que vir e te dar um chacoalhão e te fazer ser demitida realmente, porque senão você vai estar morta. Aquilo que eu falei, eu tenho certeza que teria tomado outro rumo a minha vida e um desfecho bem mais sério e feio do que o que tomou. Então, tem uma frase da Frida Kahlo que eu gosto bastante, que eu acho que ela ajuda bastante, ela trabalhou bastante o meu mental durante o período que eu estava me reconstruindo, porque depois de uma demissão vem o período da reconstrução, né, da gente, de viver esse luto e atravessar ele e se reconstruir como identidade. E a Frida Kahlo fala assim:
Às vezes, a gente precisa esquecer o que sente e lembrar o que merece. Então, eu lembro que era uma coisa que eu pensava muito nessa frase dela, porque enquanto a gente fica deixando os sentimentos, aquela confusão mental, entorpecerem a mente, você esquece do que você merece. E nitidamente o que eu estava vivendo não era o que eu merecia. E muita gente está vivendo o que não merece. O Às que vezes se contenta com migalhas. Que muitas. E eu não digo migalhas no sentido de, é porque a empresa é ruim. Não, é identificar o nosso alto valor. Uhum. Existe uma diferença muito grande, principalmente nas mulheres, de como eu me vejo, quais são as habilidades que eu vejo, quais são os valores que eu tenho, quanto realmente eu sou boa, e de como os outros me veem, como que o mundo está me vendo. E às vezes a gente está se vendo tão pequena diante dos nossos olhos e o mundo nos vê com um olhar muito maior. E às vezes a gente precisa mudar essa lente também para poder identificar que nós precisamos ser valorizadas. E Sim. aí é onde entra a nossa autoconfiança com a nossa autoestima, que nesses casos aqui acabam destruindo. Pega mulheres, no meu caso, eu sempre tive uma autoconfiança muito boa, uma autoestima muito boa, mas a partir do momento que eu estava com a minha mente me destruindo, que eu estava doente, eu era a pior pessoa para mim. Todos os sabotadores, né, temos novos sabotadores, todos esses sabotadores, eles gritavam dentro da minha mente, e tem aquele teste QP, com certeza lá eu passava 90% do meu tempo só com pensamentos destrutivos. Porque eu não tinha vontade, eu não conseguia sair daquele lugar porque eu me achava muito incapaz. E quantas vezes mulheres se colocam nessa posição? Às vezes não precisa nem estar doente. Só no seu cotidiano, normalmente, tipo, eu vou me contentar com isso daqui. Às vezes tem tantos líderes que são tóxicos que eles te colocam cada vez mais para baixo. Você não vai conseguir nada diferente disso aqui. Valoriza o que você tem. E aí você fica naquele relacionamento e fica achando realmente que aquela é a última oportunidade que você tem. De vida, De vida, inclusive. não O só que é de pior trabalho. ainda, de É. vida. Última oportunidade de vida. É um lugar muito. É destrutivo. Então, E aí, acho que a gente precisa trazer aqui também essa fala de quando a gente só tem pensamento negativo, pensamento destrutivo, como você falou, o que a gente faz para sair disso, né? Porque eu passei por isso, você passou por isso. Como é que a gente saiu disso? Eu vejo que uma das coisas que mais me ajudou e que é algo que eu fomento muito hoje dentro das minhas mentorias é: se você consegue pensar negativo, você consegue pensar positivo. O medo e a fé, eles têm a mesma necessidade da gente acreditar. O medo você precisa acreditar nele. A fé você também precisa acreditar nela. acreditar sem ver. Só que eles são completamente lados opostos da moeda. Da mesma maneira, pensamentos. Pensamentos, visões, imaginações. É muito interessante como a mente da gente consegue manipular a gente para a gente conseguir imaginar o pior cenário possível, que muitas vezes é ilusão, aquilo que a gente já falou aqui, nem é verdadeiro. É que 90% da nossa mente, ela só pensa coisas negativas. Exatamente. E aí a gente acha que a gente não consegue. Eu já escutei de clientes meus falando, Tati, mas eu não consigo pensar positivo. Eu falei, você consegue. A questão é que você nem tenta, porque você acha que você só consegue pensar coisas negativas. Você precisa começar. Se você consegue, isso é uma fala que, assim, é uma virada de chave. Se você consegue pensar negativo, você consegue pensar positivo. É mudança de mentalidade. A mesma energia que a gente gasta para pensar negativo, a gente gasta para pensar positivo. Exatamente. E tudo que nós pensamos negativamente, nem 1% acontece. Não. É a nossa fantasia que fica ali, ó. A nossa impostora toda hora conversando e falando coisas para a gente poder cada vez se sabotar mais. Mas não acontece aquilo lá. Então é a mudança de mentalidade. E só que quando se está nesse processo de estar doente, é muito difícil conseguir pensar positivo. E aí, com sonho, a gente consegue colocar limite, né? Olha como a gente é sabotador. Porque aí, pro inferno não tem limite, né? Pro pensamento Não, negativo não tem. tu vai Você longe. consegue Não, se destruir aprimorar. muito. Aham. Agora, o que é positivo, você coloca limite, né? A gente fala, não, isso daqui não dá pra acontecer, isso daqui é impossível, isso daqui é impossível, aquele é impossível, aquele... Gente, e Aí essa é mostra como a nossa fé é fraca. como a nossa fé é fraca. E aí é uma provocação mesmo. Se for pra sonhar, exagera.
Eu sempre falo isso. Porque é isso. Se for para sonhar, exagera. Você não A exagera quando gente eu coloca contrário. muito limite nos sonhos. É. É exatamente isso. E a gente não coloca nenhum limite nas questões negativas do que a nossa mente nos conta. Uhum. A gente ajuda ela, na verdade, a cada vez falar mais. A gente Cada vez. alimenta ela. Não, é uma loucura. Não, querida, você não pensou nisso daqui, ó. Dá para piorar assim. Então, assim, esse bate-papo que a gente queria trazer é contando essa história desses processos de demissões que não existem feedbacks antes, que você muitas vezes não entende a causa e quantas pessoas passam por isso. E eu me vejo num lugar que eu já devo ter feito isso com funcionários meus também. E a gente erra e faz parte de errar. E quem errou conosco, que também tenha passado por um processo de aprendizado para não cometer isso com outras pessoas. Porque do outro lado tem um ser humano. Tem um ser Do humano. outro lado tem uma pessoa que entregava muito. Do outro lado tem uma pessoa que era muito idealista, que sonhava o sonho dos outros e não sonhava os seus próprios sonhos, que entregava demais, entregava a alma. E esse contexto também do cuidado, né, Lu? O cuidado ele não pode ser só uma palavra escrita lá dentro da nossa política de empresa. O cuidado ele tem que realmente se manifestar como prática. Se você vai demitir um funcionário, o funcionário está doente, que cuidado é esse? Né? Se você vai demitir um funcionário, mas a doença não é ocupacional, mas a doença não gera estabilidade. Não, mas ele está doente, ele vai passar por uma cirurgia. Então, ele está com burnout. Como é que você vai colocar? Você vai demitir um funcionário que está com burnout em tratamento. Como que essa pessoa vai se recolocar no mercado de trabalho? Essa preocupação não é nossa. Exato. É isso. Mas Entendeu? aí a gente tem que cuidar com o que a gente está dizendo que são as nossas preocupações como empresa, como sociedade. E aí, como indivíduo, é nosso papel começar a fazer esses questionamentos, essas provocações como sociedade de um lugar que a gente faça expansão de consciência juntos, em que seja um lugar em que a gente não tenha medo de falar, em que a gente não tenha vergonha de apresentar um atestado, em que possa ser a conversa possa ser mais franca, mais sincera, mais transparente e disso a gente desenvolver mais retidão como indivíduo, mais coerência como empresa, mais evolução como sociedade. E não ter vergonha do primeiro lugar, quando se sentir doente, procurar a própria empresa para falar. Que as empresas possam acolher mais essas pessoas, que os líderes eles possam se autodesenvolver, se tornarem pessoas realmente responsáveis pelaquela gestão do que eles estão ocupando, porque a liderança não é apenas uma cadeira, não é apenas um cargo, são pessoas que a gente acaba colocando ali que confiam naquela liderança, pelo menos era para confiar, que confiam naquela liderança que vai dar o melhor direcionamento. E o direcionamento não é só nos resultados, nas metas, nas atividades que precisa fazer, mas o direcionamento também na construção da sua carreira. E a sua carreira envolve a sua mentalidade, porque sem a mentalidade você não vai conseguir produzir, sem a mentalidade você não vai conseguir ser um ser humano e nem também um fazer humano. Então que essa autoconsciência ela parta muito da parte da gestão dentro das empresas, essa preocupação venha lá dentro para poder mudar. Porque se esse cenário não mudar, se com todos os dados que nós temos até hoje, cada vez eles estão ficando piores e aumentando, como é que não vai ser daqui a 5 anos? Daqui a pouco não tem mais pessoas querendo trabalhar no corporativo, ou as que vão trabalhar, essa nova geração que está vindo, vai fazer uma entrega muito meia-boca. E eles não vão adoecer, porque só adoecem quem realmente faz um trabalho com corpo e alma. Quem ama aquilo que faz, quem é comprometido, quem é responsável, quem é idealista. E se essas pessoas que estão vindo não forem isso, o que vai acontecer com as empresas? O rendimento vai cair. Muitas empresas vão fechar. Então, olhar para o principal ativo da empresa, que é seus Ser colaboradores, humano. É o ser humano. que é o ser humano. Com certeza. Parar de olhar como um ativo fixo em número e entender que tem uma pessoa com uma vida, com necessidades, com emoções, com sentimentos, pensamentos que estão por trás. Com certeza. Então, assim, esse nosso bate-papo aqui era muito mais essa questão. Se você entrou num lugar como esse, se você passa por um lugar como esse, se coloque em primeiro lugar. Sempre. Independente do que você estiver fazendo, se coloque em primeiro lugar.
Você é o seu principal projeto. Se você não estiver bem, você não vai estar bem com outras pessoas e as pessoas ao redor de você também não vão ficar bem, tanto no ambiente de trabalho quanto na sua casa, no seu lar, nos seus amigos. Então, se a gente não ficar bem, esse era o nosso principal alerta. Precisa cuidar. A gente precisa olhar para nós. Se a gente não olhar para nós, a gente acaba adoecendo. Então, assim, Tati, foi um prazer. Eu espero que a gente tenha conseguido impactar, nem que seja 1, 2, 3 pessoas com esse bate-papo, de como esse processo, às vezes, da demissão, ele pode ser traumático, mas se você olhar para um outro viés, um viés mais do autoconhecimento, mais, né, de olhar assim, por que a vida fez isso comigo, por que eu precisei recalcular essa minha rota e me levar muitas vezes para outros lugares, que são lugares realmente que existe um propósito maior. E nesse propósito maior, a gente se encontra com outras pessoas que querem caminhar da mesma forma e que querem desenvolver seres humanos melhores. Acho que não é à toa que por isso que a gente nos tornamos e estamos mentoras hoje de mulheres para realmente dar esse despertar e que as pessoas possam se desenvolver mais. Se desenvolver nas suas carreiras, como se desenvolver principalmente como ser humano. Então, Com certeza. Obrigada pela participação, foi Obrigada, Lu. incrível. Uma conversa para nós ainda que é muito profunda, né? Ela vem de um lugar assim que é um lugar sensível dentro de nós, porque por amarmos tanto o que fazia e ser cortada de uma maneira às vezes tão brusca, gera realmente um trauma e uma sensação de descarte que ela é trabalhada, né? Não é uma sensação que sai de um dia para o outro. Então, eu agradeço pela tua generosidade, a tua transparência, a tua entrega de falar algo que é tão profundo e que muitas vezes, se a gente for buscar um pouco mais lá dentro, vão sair alguns traumas que não é o que a gente quer, não queria colocar esses traumas aqui, mas apenas falar de um lugar de transformação, de um lugar que vai ficar tudo bem. Seria isso, né? Então, obrigada por mais Obrigada, uma Lu. participação aqui no podcast da Mulheres UOL. Obrigada, Lu. Foi fantástico e acho que o rumo é esse, né? O desenvolvimento, o próprio desenvolvimento, a gente ter na mão da gente a vontade de se encontrar com a gente. E o resto vai acontecer a partir disso. Exatamente. A gente saber qual é a rota e ter clareza naquilo que a gente quer. Então, se você nos assistiu até aqui, né, pelo YouTube ou pelo Spotify, espero que essa história tenha impactado você. Compartilhe com a sua amiga, com alguma vizinha sua, com um colega de trabalho, com uma líder, de repente, que precisa escutar e olhar muito mais para esse seu lado humano, né? E nunca esquecer que nós somos um ser humano e não um fazer humano. Até o próximo episódio. Fique com a gente, porque toda semana sai um episódio e um deles com certeza vai impactar você.